Stand-up Gospel é o tema do nosso novo vídeo. Eu observo por esses dias que o desrespeito ao sagrado é algo muito frequente. Mas a palavra do Senhor no livro dos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos chama a atenção. Veja o que é que diz o texto sagrado. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Outras traduções diz Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, isso também se fará. Amados irmãos, qual seria o motivo de zombar somente dos símbolos cristãos? Observamos que uma pessoa que zomba dos princípios cristãos, melhor falando, dos princípios da palavra do Senhor, é um comportamento que demonstra simplesmente uma frieza espiritual e falta de reverência ao que é sagrado. Mas nós, como verdadeiros defensores da fé, não podemos permitir que certas atitudes como essa sejam normalizadas. E o que devemos fazer? Estava conversando com a minha esposa hoje, ela me deu uma direção muito importante e é o que deve ser feito. O que devemos fazer mediante quando alguém vem nos afrontar? Defender os princípios da palavra? Sim. Afinal de contas, nós somos covardes. A Bíblia diz que os covardes ficarão de fora. Isso é fato. A Bíblia diz que Deus não conta com covarde, conta com os corajosos. E Ele nos deu um espírito de ousadia, diz a palavra do Senhor. Então vejam só, o desrespeito ao sagrado é algo que está ficando muito comum, muito frequente em nossos dias. E nós, irmãos, como verdadeiros defensores da fé, sabemos que a palavra diz que de Deus não se zomba e Deus é um justo juiz. Se alguém vai prestar conta, não é conosco, é com Deus. Mas falo, não devemos nos acovardar. Mas nós observamos que hoje em dia algo terrível está acontecendo. A cada dia que abrimos as redes sociais, observamos agora até o stand-up gospel. Já parou para pensar? Seria isso um meio para difundir o evangelho? Acredito que sim. Possa ser que até algumas pessoas cheguem a Jesus por ver uma peça teatral. Mas, afinal de contas, o antigo normalmente é o que funciona. O que eu quero me referir? Que a maneira mais simples de ganhar almas para Jesus não é fazendo peças teatrais, nada contra quem faz, mas pregar a palavra do Senhor na sua essência. Então, a igreja ela quer se modernizar demais, ela quer mudar muitas coisas, quando na realidade o simples é que funciona. Como disse minha esposa, o que fazer então para parar com essas chacotas, com esse deboche no meio cristão? Sabe o que deve ser feito? Ignorar. Pois os próprios cristãos, amados irmãos, é que dão credibilidade, curtidas, likes, compartilhamentos, de olha, vê isso aqui, vê aquilo ali. Aí vai ter compartilha até para uma certa indignação, né, por ter visto algo, mas tem pessoas que acham bonito, irmãos. Histórias de presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, membros de igreja, eu observo que eles postam coisas que vão encontrar a nossa fé. Não postam louvor. Não postam um versículo bíblico. Ah, irmão, será que eles não postam? Não, até que postam. Mas observando, não é olhando a vida dos outros, mas observando com uma certa frequência, chama até uma certa atenção. Eles postam mais coisas que vão contra a fé do que a favor. Fica difícil, amados irmãos. Agora chama a sua atenção. Permita-me, pelo amor de Deus, falar aqui algumas coisas simples, porém uma palavra de exortação para você e também para mim. Veja, você analisa alguém falando mal do Alcorão, do islamismo, debochando dos seus princípios e sua fé? Se atreva a fazer isso para você ver o que acontece? Ninguém faz. Amados irmãos, você vê um irmão católico falando mal de Nossa Senhora Aparecida, falando mal de Padre Cícero, falando mal de Frei Damião. Você observa um católico fazendo deboche dos seus santos, dos seus dogmas, dos seus princípios? Ah, irmãos, você não vê um católico fazendo isso. Você vê um espírita kardecista falando mal de Allan Kardec, falando mal dos seus princípios, das suas filosofias e ideologias, você vê eles falando mal? Você não vê, amados irmãos? Você vê o movimento LGBT fazendo esse tipo de coisa? Você não vê, meu irmão. Aí você vê uma pessoa que se diz que é cristão, que se diz ser evangélico, protestante. Ah, irmãos, isso normalmente é uma sátira. Você sabe o que é uma sátira? Sátira é uma técnica literária ou artística que normalmente ridiculariza um determinado tema. Isso é uma sátira? Seria certo ridicularizar? Não estou dizendo que nós não podemos pregar ou denunciar o pecado. Fomos chamados para isso, para denunciar o pecado e levar as pessoas ao arrependimento e se entregarem para Jesus Cristo. Ah, irmãos, mas se isso não for uma sátira, é uma paródia. O que seria uma paródia? É uma composição que normalmente se utiliza de dois itens. Quais seriam os dois itens? Número 1, ironia. Número 2, deboche. Pegam letras de hinos e fazem deboche. E as pessoas dão credibilidade. Eu não vou citar o nome aqui por questão de ética e também para não ser processado, porque eu não sou louco.
Mas, amados irmãos, muitas pessoas têm ganhado muita fama aqui denigrindo. Pegam pessoas supostamente usadas pelo Espírito Santo, que às vezes não são, e às vezes até é, e ficam debochando, irmãos, fazendo comparativo com outras religiões, ficam colocando músicas, e os crentes vão lá, comenta. Os crentes vão lá, dão like. Pessoas, irmãos, blasfemando contra os dons espirituais e ministeriais, especialmente contra o mover do Espírito Santo. Agora você tome muito cuidado. A Bíblia diz que todo pecado é perdoável, mas a Bíblia diz que tem um pecado que não é perdoável, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu digo para vocês, pela palavra, que muitos estão atribuindo o que é de Deus ao demônio, e nisto constitui-se a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amados irmãos, quando o rei Belzazar, se não me foge a memória, ele fez coisas erradas no templo, Deus se utilizou do profeta Daniel para dar a interpretação do texto que foi escrito na parede lá, dizendo que ele foi achado, né, pesado, o reino dele passou, enfim, foi uma sentença terrível que ele recebeu por não valorizar e respeitar o que é sagrado. E Deus diz a Bíblia que ele não muda. Haverá um dia de prestação de contas. Amados irmãos, a rede social é uma bênção. Ela não é uma maldição. Estou aqui transmitindo a palavra para você. Podemos até transmitir um conteúdo que te leva alegria. Eu também não sou contra, não. É bom rir, irmãos. Agora, irmãos, pegar as redes sociais, especialmente você que se diz que é cristão, irmãos, para ver pornografia, para ver fofoca, para fazer deboches do que é sagrado, compartilhar, irmãos, e compactuar com esse tipo de coisas, irmãos. Que cristão é você? Repito, vai ver se um católico faz isso, vai ver se um espírita faz isso, vai ver se o povo do islamismo faz isso. Faz não, irmãos. Eles têm convicção dos seus princípios, eles não compactuam, feito a minha esposa fala, nem credibilidade eles dão. Aí você que se diz que é cristão, você está me acusando, não estou acusando você. Quando eu digo você, entenda-me, é em forma de síntese aqui que eu estou falando. Cuidado, irmãos, cuidado. Diz a Bíblia que naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E diz também o texto sagrado que todos nós vamos dar conta a Deus de tudo que fizemos e também aquilo que não fizemos. Haverá uma prestação de contas. Stand-up gospel, possa ser que até algumas pessoas se utilizem dessa técnica, desse método, vamos dizer assim, artístico, para propagar o evangelho, mas não é isso que temos visto, não, irmãos. Mas não é isso que temos visto. E para piorar, esses dias uma pessoa norte-americana, ela pegou uma caixa para guardar cervejas em formato de Bíblia. Irmãos, tem tanta coisas para ela ornamentar, podemos falar assim, o seu porta-cervejas, não sei nem se a palavra certa é essa, irmãos, me perdoe-me, mas por que botar em formato de Bíblia? Ô irmãos, o negócio está sério. A Bíblia diz que no fim dos tempos, muitos iriam dar ouvido a espíritos enganadores e também a doutrina de demônios, que homens cauterizariam as vossas mentes. Diz também que haveria apostasia, isto é, o abandono da fé. E muitas pessoas que eu digo que se falam ser cristãos, estão agora fazendo o evangelho, então, em primeiro lugar, fazendo o evangelho não, que o evangelho é sagrado, mas estão se utilizando do evangelho, melhor falando, pegando os púlpitos da igreja como se fosse um picadeiro de circo, irmãos. Em vez de ser pastores, ou até padres, posso falar assim, são verdadeiros palhaços. E isso aqui eu não estou fazendo um discurso de ódio, e nem tampouco desabafo. Eu estou chamando eu e você para não compartilhar com esse tipo de gente, irmãos. Temos que fazer uma ruptura, irmãos. Seja seletivo em aquilo que você vê, em aquilo que você ouve, em aquilo que você compartilha e dá credibilidade, irmãos, porque esses palhaços, essas pessoas irresponsáveis, que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a sua palavra, não são guiados pelo Espírito Santo do Senhor, irmãos, estão ganhando ibope, estão ganhando destaque. Admito que no meio cristão também tem gente que é leviana, tem gente que não faz aquilo que é para fazer, tem gente que brinca com o evangelho, nem tudo que reluz é ouro, tem um ditado que diz no mundo, isso é fato, ou seja, nem todo mundo que está aí de gravata, paletó, pregando em redes sociais aí, de fato é um verdadeiro cristão, isso é fato, mas tem pessoas, irmãos, que estão escandalizando, irmãos, debochando, tratando a palavra de Deus com escárnio, com deboche, levando tudo numa brincadeira, irmãos, pregar a palavra do Senhor é a missão mais sublime. Diz o texto sagrado que os anjos queriam pregar, Deus não permitiu. Ele deu a missão à sua igreja, isto é, os representantes do seu reino, das suas verdades, para propagar que Deus há de trazer juízo sobre essa terra, mas também quer restaurar o homem para que o homem não pereça. Tenha vida eterna e vida com abundância, desfrute da melhor companhia, que é a sua presença por toda a eternidade. Então esse vídeo aqui, eu fico um pouco indignado, irmãos, porque é muito difícil, irmãos, você vê seus princípios sendo debochados, escarnecidos, mas Deus é um justo juiz. Entregamos essas pessoas na mão de Deus, porque Deus sabe tomar as devidas maneiras cabíveis. Agora veja só, feito eu falei, em nome de Jesus, toma um conselho que a minha esposa me deu, que de certa forma é um conselho bíblico. Ignore
Menospreze, não dê credibilidade, não comente, não compartilhe. Se for até comentar com alguém, eu estou comentando com vocês aqui o que estamos vendo dessas pessoas debochando dos símbolos cristãos, especialmente da palavra do Senhor. Feita a pessoa lá, pegou um porta-cerveja, não sei nem se o nome é certo falar assim, mas você me entende, eu acredito que sim, para colocar a sua cerveja lá. Por quê? Usar a Bíblia como porta-cerveja. Outro segmento aí, pegou os santos da Igreja Católica e colocou em poses sensuais, como se tivesse as pessoas tendo relação santo com santo. Entenda bem o que eu estou dizendo, como se estivessem coabitando. E ninguém diz nada. Simplesmente bota lá kkk, risos, como se fosse algo bom, irmãos. Então você também que é católico, você que é de outra denominação, irmãos, não aceita esse tipo de coisa não. Denuncie o pecado. E uma das coisas para não propagar é ignore, porque se esses palhaços, esses irresponsáveis, essas pessoas que não têm compromisso com Deus nem com você, estão aí com ibope, é porque, de certa forma, muitas pessoas estão dando credibilidade, irmãos. O negócio é muito sério. Mas que possamos respeitar o que de fato é sagrado. Que jamais deixamos que a frieza espiritual e a falta de reverência venham reinar em nossos corações. Que possamos pedir ao Santo Espírito de Deus que Ele venha nos dar um renovo, nos transforme, como fala minha mãe, que Ele faça uma faxina de dentro para fora. Ou seja, em nossos lábios, em nossos olhos, em nosso coração, em nosso entendimento, tira aquilo tudo que não agrada, para que a gente, de fato, venha, irmão, se dá guarida a alguém, é dar guarida ao Espírito Santo de Deus. O negócio está muito sério, irmãos. É tão chato, irmãos, ver isso, né? As pessoas se utilizando aí da rede social para pregar a palavra do Senhor. Seria tão bom, né? Se fossem assim, ou uma forma de entretenimento também, que não é algo ruim, mas debochar, irmãos. O que eu fico triste, que são os próprios cristãos, irmãos, que estão fazendo isso. Tem pastor, irmão, que deixou de pregar a palavra do Senhor na sua essência, na maneira de deve se pregar, adotando esses métodos de palhaçadas, podemos dizer assim, irmãos, ridicularizando, irmãos, fazendo piada com os apóstolos, fazendo piada com o próprio Jesus, irmãos, com o próprio Deus. Que negócio sério. Fica aqui, irmãos, uma palavra de alerta. Que Deus abençoe vocês. Aqui no canal temos diversos assuntos, né? De vez por outra que nós abordamos alguma polêmica como essa aqui, fazemos algumas denúncias, mas o nosso intuito aqui é bíblico e formativo, viu? Eu não me detenho simplesmente a isso. Mas como um verdadeiro defensor da fé, um apologeta, né, como diz a Bíblia, defensores de fé, nós também não podemos ficar calados, devemos orientar o povo de Deus como mensageiros do Senhor. Mas aqui abordamos diversos assuntos, temos playlists, como, por exemplo, falando sinais da vinda de Jesus, sobre liderança cristã, sobre o apocalipse, relacionamento, dúvidas frequentes, as quais as pessoas têm em relação às Sagradas Escrituras, enfim, são diversos temas, irmãos. Mas peço a você que humildemente deixe aqui na barra de comentários a sua opinião. O que você acha dessa palhaçada gospel que normalmente vem acontecendo aí? Eu acredito que você, como bom cristão, não que eu queira te manipular ou te influenciar, longe de mim isso, irmãos. Eu não sou desse lado. Mas como amigos e irmãos que compactuamos a mesma fé, eu acredito que você, irmãos, tem o mesmo pensamento que eu. Jamais isso deve ser tido como comum ou aceitável em nosso meio, irmãos. Mas tem pessoas que dizem, fulano tem uma graça para pregar. Quando vai ver a graça é um palhaço, irmãos. Graça para pregar é aquele pregador que tem a graça de Deus, ou seja, os frutos do Espírito, mensagens inspiradas que dá gosto ver, irmãos. Louvores inspirados. Até os louvores, irmãos, também têm tomado um rumo muito desrespeitoso, viu? Tem um hino que eu vi recentemente, o cara fala mais da cocaína do que de Jesus, irmãos. E já pensou? Os louvores são para exaltar e glorificar a Deus. E ele só fala da cocaína, da cocaína, da cocaína. Eu digo, oxi, que negócio é esse? Já pensou, irmãos? Só Jesus na causa, né? Só Deus. Que possamos orar para que o Espírito Santo do Senhor marque encontro com essas pessoas e venha libertá-las deste grande erro. Um forte abraço. Que Deus abençoe vocês poderosamente.